Estamos aqui, boa noite, meus irmãos, Deus abençoe. Novamente, reunidos, embora separados, mas a igreja que nós cremos, que nós não temos chegado a um monte palpável, mas a um monte espiritual. A igreja está nos céus. A igreja onde está o Senhor, a casa de Deus, os anjos, os espíritos dos justos, os céus se reúnem neste momento, e nós que estamos na carne, no corpo, pela fé, nos unimos a eles, ao céu, para louvarmos, para falarmos das coisas aqui na terra, das coisas concernentes ao reino dos céus, onde o Senhor está reinando, onde o Senhor está sentado no seu trono, onde o Senhor nos guia, nos orienta, nos dirige, nos fala. É de lá, Senhor, que nós estamos falando também. Nesse momento, permita-nos, ó Deus, que nós nos unamos ao Senhor. Que nós tenhamos uma só fé, todos nós. Seja um só coração, um só Espírito, um só Deus, um só Pai. Amém, Jesus. Abençoa como o Senhor tem feito nesses dias. Que a palavra sai da nossa boca seja realmente uma palavra de Deus. Que nós, Pai, nos apresentemos ao Senhor o nosso corpo como oferta, que o Senhor tenha toda a liberdade, que não haja nenhum impedimento da minha parte, não haja, Deus, impedimento da minha carne, do meu eu, da minha vontade. Fala, Deus. Fala, Deus. Queremos. Seja feita a tua vontade, Jesus. Seja feita a tua vontade, Senhor. Aqui na terra, onde nós estamos, neste tabernáculo, faça conosco a tua vontade, como tu fizeste com Jesus. Amém, Pai. Amém, ó Deus. Amém, Senhor, do céu e da terra. Amém. Amém, irmãos.
Bom, então, tem um aviso. O Dá gostaria de fazer uma recomendação. É o seguinte, pessoal, boa noite a todos. A recomendação é o seguinte: quem está no YouTube, né? O pessoal que está no YouTube está vendo na tela aí, no canto superior esquerdo, que tem um QR Code. Quem sabe utilizar o QR Code? Basta, quem não sabe eu vou explicar agora, né? Quem tem iPhone, apenas ligue a câmera como se fosse tirar uma foto, aponta o celular para o QR Code e automaticamente vai aparecer na borda superior o link para você clicar. O que é esse QR Code? Ele vai te levar para o formulário, daquele formulário que desde ontem nós vimos falando sobre a caixa de promessas. Sim, o irmão Rocinho ontem comentou que faria os cinco versículos. Então é o seguinte, só esclarecendo, caixa de versículo, gente, é só um versículo. Quando vocês pegam a caixa de versículo, vocês só retiram um versículo e é dessa mesma maneira que a gente vai fazer. Então, é um versículo por pergunta. Quem teve a oportunidade de entrar no formulário já entende o que eu estou falando. Quem não, tem um link no YouTube, a Priscila mandou nos grupos e também tem aqui o QR Code, tanto nessa tela quanto em todas as telas que nós vamos mostrar aqui no YouTube. Só isso. Amém. Então vamos, né? Agradecer ainda a compreensão de todos com relação a tudo que está sendo feito, né? E também que as pessoas que puderem acompanhar o louvor dos meninos, que quiserem, né, participar. É um momento de reflexão, um momento de louvor e de adoração. Está sendo feito às quintas, às 9 horas da noite, né? Está sendo feito às quintas-feiras, às 9 horas da noite. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 26, versículo 36 a 46. Quero reforçar também o pedido que nós fizemos ontem, do gênero alimentício, de preferência não perecível, né? Pode ser entregue lá na cooperativa, uma peça, 2 peças, o que você puder levar, já nos ajuda. A intenção é formarmos algumas cestas para socorrermos também algumas famílias, se for necessário, né? E reforçando também a ideia de que o dízimo, as ofertas ou qualquer pedido, contato que queira fazer conosco, pode ser feito assim, ser colocado lá no gasofilácio, de preferência no gasofilácio, que é eu tenho ido, passado por lá. Também as instalações da cooperativa, com um certo cuidado, está sendo usado os lugares de esporte, e inclusive a academia. Mas voltando aqui, né? Mateus capítulo 26, versículo 36 a 46. Mateus 26, 36 a 46. Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo.
E, adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: Meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Disse a Pedro: Assim, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou, dizendo: Meu pai, este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados. Deixando-os novamente, foi orar terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos-nos, eis que é chegada aquele que me traz. Amém? Então, meus irmãos, vamos raciocinar, meditar em relação ao que nós acabamos de ler. Três vezes, por 3 vezes seguidas, Jesus separou dos discípulos e distanciou deles um pouco para orar. Enquanto vou ali orar. Sentai-vos aqui, vou ali orar. A minha alma está triste, né? Angustiada. E os discípulos com sono. Os discípulos com sono, cansados, com sono. Mas o sono, ele não tinha sono, ele perdeu o sono. Ele não tinha sono. Ele estava angustiado, triste. Por quê? Porque ele sabia, ele percebeu seu coração, seu sentimento era de angústia, era de tristeza, era de morte. A morte estava rondando. E ele pediu ajuda para os discípulos. Mas interessante que ninguém podia ajudá-lo. Por que ninguém podia ajudá-lo? Ninguém estava passando por aquela situação. Às vezes acontece, eu já passei por situações semelhantes, e muitas vezes, às vezes até eu comunico, ligando, eu ligo às vezes para o Vitor, para a Carmen, etc. Olha, vamos reunir ali. Mas eu não gostaria de muita gente, eu gostaria de 2 ou 3 pessoas pudesse estar com a gente ali, porque. Mas aí quando chega, não dá nada certo. Quando chega, não dá nada certo. Porque às vezes tem um número maior de pessoas que vão para quê? Para que vão? Para que estão lá? Para dormir. Porque eles não estão com a mesma, o mesmo espírito que a gente está com ele. Então não está errado. Não adianta eu falar, Suzane, vamos aqui, vamos fazer isso comigo aqui, ó. Né? Ou chamar o Neto, vamos ali, ó, vamos orar comigo. Não.
é melhor você ir só e não chamar ninguém. Por quê? Porque não adianta, não adianta você não está a pessoa não está passando com o problema que você está. Então, não adianta. Aí ele chamou Pedro, ele deixou ali os irmãos sentados e chamou Pedro e mais dois. Falou assim: quem sabe, né? Esses dois, certamente Pedro devia ter visão, né? Os dois filhos de Zebedeu, e também podia ajudar. E ele chamou os três e falou: vamos, né? Vamos orar comigo ali. Vamos orar. E se afastou um pouco, orar, mas nada daquilo funcionou. Virou as costas e Pedro estava dormindo. Qual era a sua angústia? Qual era a sua tristeza? Qual era a sua dor? A morte. A morte. Ele sabia, como Paulo foi revelado a Paulo, que a sua hora estava chegando. Eu acho que Deus pode muito bem nos fazer isso. Está chegando sua hora, chegou sua hora. Seria muito interessante. Muito embora, se a pessoa não estiver preparada, né, seria melhor até não avisar. Mas assim como Paulo, Jesus, eu creio que ele foi avisado. Aí ele falou: levantai-vos, vamos, eis que é chegado aquele que me traz. Ele sabia que ele ia chegar, ele sabia que aquele momento estava chegando. Mas então, por que que na oração dele, ele repetidas vezes falou a mesma coisa? Passa de mim este cálice, passa de mim essa hora. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. O que ele queria? Não morrer. Ele não queria morrer. Ele estava com medo da morte. Mas se ele pediu para passar aquela hora, é porque ele não queria aquela hora. A minha alma está triste. Por que a alma estava triste? Estava angustiada. A minha alma está triste até a morte. Por que ele estava triste, angustiado? Né? Estava feliz com a morte? Não. Ele não estava feliz com a morte. Ele estava triste, angustiado, abatido, queria a ajuda dos discípulos. Amém? Pedia ajuda. Ora comigo, ora, vem cá, vamos orar. Né? Será que vocês não podem me ajudar? Nem por um pouco, ele diz aqui, ó. Assim, nem uma hora pudeste vigiar comigo. Nem uma hora, versículo 40. Nem um momento pudeste vigiar comigo. Né? Então, foi uma luta, foi um momento difícil ali. Por quê? Porque tinha um inimigo, o mais poderoso inimigo, o mais forte inimigo do homem. O Verbo se fez carne, tornou homem, se tornou. Ali ele estava diante de um. Imagina Davi diante do Golias. Você imagina uma coisa assim.
que era a vida e a morte. E ele, então, né, estava ali diante de um inimigo fortíssimo. O Verbo se fez carne, estava ali. O homem, Jesus, o homem, Deus estava nele, mas ele se fez homem. Então, ali, assim como Deus está em nós, mas nós temos medo, nós temos receio, nós queremos ajuda, nós temos as nossas limitações, nós temos a morte nos assusta e assim por diante. Deus estava nele, mas ele era um homem. Era o homem contra o diabo. Era o homem contra o diabo. E ele foi. Durante a vida dele, expulsou o demônio, curou enfermos e foi fazendo. Mandava Satanás sair daqui, mandava Satanás sair dali, e ele foi fazendo. Né? Aonde, olha, expulsava o demônio. O meu filho aqui tem sido prejudicado, tentado pelo diabo. Ele expulsava o demônio, as pessoas voltavam ao normal. E ele foi vivendo. Mas foi caminhando para o último inimigo, o último desafio, a última prova, que era a morte. Venceu, como o Neto está dizendo aqui, venceu todos. Foi vencendo, foi vencendo. Tu não podia comer, não comia. Se alguém te ofendia, batia no rosto, ele virava outro. E foi vencendo. Foi sempre fazendo a vontade de Deus. Foi sempre fazendo a vontade de Deus. Né? Foi sempre fazendo a vontade de Deus. Mas chegou um momento, chegou a hora do maior e mais poderoso inimigo, que era a morte. E ele, então, acabou sempre, nas 3 vezes que ele sai, ele pergunta para Deus: Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E não tem jeito. Aí, certamente, Deus estava dizendo a ele: bom, se você não morrer, se a semente não morrer, você já pregou isso lá atrás. Se a semente não morrer, a árvore não nasce. Né? Então, os mãos agora, se você não morrer, você vai ficar sempre dependendo dessa morte. Você vai ficar sempre com medo dessa morte. Mas se você morrer, você daqui 3 dias ressuscita. Você não disse lá atrás que em 3 dias você reedificaria? Eu estou imaginando, estou falando, Deus falando com ele. Ele pensando que na hora, na meditação, quando Deus fala com a gente, é assim. Deus fala comigo, é assim. É ele e você. Pois é, estou te falando, você não pregou agora mesmo que ia destruir o dia, você reconstruía? Chegou a hora. Chegou a hora. Ou você vence, ou você vai ser vencido. O último inimigo é esse. Né? E Jesus, tentando ele ainda falar, eis que veio Judas, e um dos 12, né?
e com ele grande multidão, com espada, vara-paus, etc. Tal, e levaram Jesus à cruz. Amém? E a vontade de Deus, qual era? Falou: a minha vontade é que o Senhor passe de mim esse cálice. A minha vontade é, no momento, é essa. Né? Adiar, protelar, vamos dizer assim. A minha vontade, se for possível, mas se não, faça a tua vontade. Qual era a vontade de Deus? Qual era a vontade de Deus, então? A vontade de Deus, então, é que ele morresse. Né? É que ele morresse. Alguém tinha que morrer, ali foi o preço, alguém tinha que morrer pelos outros, para que o inimigo fosse vencido, para que Deus pudesse retomar o reino na terra. Amém? A terra estava nas mãos do diabo, entregue pelo homem, e ali naquele momento, com a morte e ressurreição de Cristo, o diabo foi vencido. Naquele momento, com a morte e ressurreição de Cristo, o diabo foi vencido. A morte, que era o poder da morte, o poder da morte. Ó, nós somos escravos do que nós temos medo. Jesus tinha medo da morte. Ele teve medo da morte. Nós também temos medo da morte. Nós queremos ajuda de Deus, nós queremos que Deus nos ajude a viver nessa terra, nós queremos que Deus nos ajude a viver nessa terra. Amém? Vamos tocar para frente. Até escrever, tinha que se sacrificar uma pessoa, alguém tinha que morrer para que o reino de Deus fosse restabelecido. Se não tivesse uma pessoa ressuscitada, como você poderia dizer que a morte? Então, uma pessoa ressuscitou, então a morte foi vencida. Não é? E foi ali na cruz, onde ele cravou o último pecado, onde ele pregou a última vontade da carne, a vontade da carne que era viver, foi pregada ali. Cruz. Morreu. Amém. Amém? Então, a carne não tinha mais como realizar a sua vontade. Ficou então só a vontade de Deus. Jesus ressuscita. Amém? Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus 2. Visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas, para que, pela morte, derrotasse aquele que tinha o poder da morte. Isto é, o diabo. Ele derrotou o diabo pela morte. Vamos ler de novo? Portanto, visto como os filhos são participantes com sangue, amém? Também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas. Participou das mesmas coisas que nós participamos. Carne, sangue, vontade nossa, desejo de viver, desejo de fazer as coisas. Tudo que nós temos, ele teve também. Inclusive a morte. Nós também vamos participar da morte. Ele também participou da morte.
né? Nós morremos, ele também tinha que morrer. Amém? Participou das mesmas coisas. Para quê? Pela morte. Como que ele iria derrotar? Você morre, se não ressuscitar, você está definitivamente morto. Eu vim para que vocês tenham vida. Se nós não ressuscitarmos, para onde nós vamos se nós não ressuscitarmos? Para onde? Porque a morte não é o fim. A morte não é o fim. A hora que você sair do corpo, para onde você vai? Né? Nós íamos todos para a perdição, o Hades, o inferno. Nós iríamos todos para. Porque o problema é, a hora que você sair do corpo, quem dera se morresse e acabasse tudo, tivesse tudo acabado. Mas não, você vai sair do corpo. Então, portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então, Jesus derrotou o diabo aonde? Através da morte. Bom, ele morreu e ressuscitou, pronto. Então, se ele ressuscitou, ele venceu a morte. Nem a morte pode com ele. Versículo 15. E livrasse com isto, e livrasse, olha aí, com esse ato, nós hoje podemos dizer, se Jesus ressuscitou, eu também posso ressuscitar. Se Jesus venceu a morte, eu também posso vencer. Pois ele fala, eu venci, e vocês vão vencer também. E livraste todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Com medo da morte, nós estamos sujeitos. O diabo faz de nós o que ele quer. O diabo nos escraviza porque nós temos medo da morte. Eu pergunto, você tem medo da morte? Muita. Você tem, Neto? Tem. Medo. Muito. Hã? Morre de medo. Você tem medo da morte, não? Às vezes até fala que não tem. Nossa. Não. Cai o semblante. Cai o semblante. Né? A morte realmente é um poder grande que o diabo tem sobre o homem, é a morte. E estão vendo aí o problema do Covid, esse isolamento social. Nossa, basta falar, corre para casa. Entendeu? Fica quieto em casa, não sai não. Ó, não sai não, por quê? Porque realmente o negócio é violento. E como foi que foi feita a propaganda? Foi mostrando as covas abertas, entendeu? Foi mostrando a maneira como estava acontecendo a coisa. É um noticiário, é 1.000 não sei quanto por dia, é 1.000 não sei quanto por dia, e haja caixão, né? E aí, e o povo? Com medo da morte, né? Aí a pessoa lava o sapato, aí a pessoa entra, se precisar mandar entrar dentro de casa, plantando bananeira.
Você vai aprender a plantar bananeira para ele entrar dentro de casa, né, para não pegar o negócio. Aí tira isso, tira aquilo, e passa isso, e passa aquilo, e toma isso, toma aquilo. E aí fica, né, essa, essa, vamos dizer assim, é, o medo. Tudo isso é fruto do medo de morrer, o medo da morte. Nós nos tornamos escravos por causa do medo da morte, né? O poder da morte. Hebreus 2, então, capítulo que nós falamos, 14 e 15, e livrasse todos aqueles que com medo da morte estavam, livrasse. Então, por que nós estamos livres disso? Porque nós acreditamos na ressurreição. Amém? 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. É, 1 Coríntios 15 que eu botei? 17, 1 Coríntios 15, 17. 1 Coríntios 15, 17. Então, a doutrina de Cristo, ela está fundamentada nessa questão. Qual? A ressurreição. A vida depois da morte. A terra que ora existe, as coisas que estão acontecendo, os reinos que aqui estão, as nações que aqui estão. Tem uma nação, tem um reino, uma nação que vai ocupar a terra. Tem um reino que está no céu, uma nação que está no céu, que vai ocupar a terra. Que não é a França, que não é a Itália, que não é a Holanda, que não é o Japão, que não é a China, que não é a Índia. Outra coisa, carne. Nenhuma dessas carnes que estão aqui na terra vão herdar o reino de Deus. Tem uma nação. Concorda, Rudão? Tem um povo, Rudão. Uma nação que vai ocupar a terra. Essa nação, ela é a nação santa, é o povo de Deus. Todos eles serão ressuscitados. O primeiro deles foi Jesus Cristo. Então, se você não ressuscitar, Priscila, não vai fazer parte. Se você não participar dessa ressurreição, você não vai participar desse reino. Quando nós falamos, venha a nós o teu reino. Então, hoje nós estamos aí brigando, você está vendo as nações pavorosas, você está vendo as nações uma contra as outras contra um. Isso aí tudo está previsto. E a coisa vai apertando, vai apertando. E aí você, venha a nós o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Mas nós queremos o reino de Deus? Nós estamos realmente querendo o reino de Deus? Ou nós estamos falando para Deus, ó, passa de nós, por enquanto, esse cálice? Por quê? Não venha por enquanto, não. Deixa o Bolsonaro. Deixa o Trump, sei lá. Deixa, né, seja qualquer um. Lula, pode ser até o Lula. Pode ser. Ou nós estamos querendo o reino de Deus?
É. Não, nós temos medo. Porque o reino de Deus, na verdade, para esse mundo, ele vai ser aonde? Que hora? Depois? Morte. Depois da morte. O que você acha? Então, a casa que você quer, que você pretende, que você acha que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, vai servir para o reino de Deus? Não? Ah, o seu rosto bonitinho, a sua prótese que você arrumou, tal, ajeitou, vai servir para o reino de Deus? Tem que aproveitar muito, né, Rodar? Mas é isso, Rodar, é aproveitar mesmo. O que a gente faz é falando o quê? Passa de mim esse cálice, Senhor. Né? Passa de mim esse cálice, por enquanto. Né? Se for possível. Foi 3 vezes que Jesus foi lá e veio. Não vem não vem o reino do Senhor agora, não. Deixa para vir mais para frente. Eu ainda quero. Tem um pessoal aí que ainda vai casar, né? Estão com os casamentos tudo marcados aí, tal, etc. Aí a gente fica pensando nos nossos netos pequenininhos, a gente fica, meu Deus, e agora? O reino de Deus é uma nação, é um povo que tem vida eterna, é um povo ressuscitado que vai ocupar a terra. É assim que você pensa? Entendeu? É. Ou nós achamos que o reino de Deus vai ser conosco, com essa carne aqui? Tem como o reino de Deus ser com essa carne, com esse povo? Não tem, gente, não tem. Não tem. Não tem como. Não tem por quê? Porque, como nós falamos na reunião de ontem, a ruindade está aqui, o pecado está aqui. A morte, a morte. Você não venceu a morte ainda. A morte vai continuar sempre sendo uma ameaça. Você não venceu a morte. Muita gente não é todos. É. A gente vive, fala, mas a gente está sempre dizendo para Deus o quê? Passa de mim essa hora. Passa de mim essa hora. É, então já está acabando, hein? Não tem jeito de fazer uma emenda, não? Né? 1 Coríntios, que nós falamos 15, versículo 16, 17. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé. Então, a nossa fé só tem sentido para a ressurreição. E ainda estáis nos vossos pecados. Eu preciso acreditar na ressurreição para mim participar daquela liberdade que Cristo me deu lá na cruz. Para dizer para mim, olha, você é livre. Logo também, os que dormiram em Cristo estarão perdidos, estão perdidos. Se só para essa vida que esperamos em Cristo somos de todos os homens os dignos de lástima, os mais dignos de lástima. Mas, na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque, assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, do mesmo modo, em Cristo todos serão vivificados. Todos em Cristo. Todos os que crerem serão salvos. Todos os que vencerem a morte. Quem venceu a morte?
Priscila, quem venceu a morte? Aquele que ressuscitou. Eu venci, porque eu ressuscitei. Você venceu se você ressuscitar. Né? Ele fala, eu venci. Se você crê em mim, você também vai vencer. Então eu preciso ter essa fé de que a morte não vai ser o meu fim. Amém? Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder. Presta atenção. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. Com quem está o reino hoje? Hã? Amém? Ele ressuscitou, subiu aos céus, de onde vai de vir, ele está sentado, reinando, e o seu reino não tem fim. E quando ele, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. Turma-se com um barulho desse. Amém? Não vou explicar isso agora, porque não dá tempo. Não vai dar tempo. Mas tem como explicar. Quando houver destruído todo domínio e toda autoridade e todo poder, é necessário, o versículo seguinte, vê o versículo seguinte, é necessário que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo do seu pé. O que ele está fazendo hoje? Todos. E o último inimigo, qual vai ser? A morte. A morte. Amém? Ele vai. Não tem mais morte. Vai chegar um momento, não vai existir mais a morte. Por quê? Não vai existir carne e sangue, não vai existir mais morte. No reino de Deus não tem morte. No reino de Deus não tem morte. Tem vida eterna. O último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Amém? Eu falei até quanto? 26, 20, qual versículo, Rodado? 1 Coríntios, até 20. É até 26 que eu falei? Pronto. Então, meus irmãos, nós temos uma dificuldade danada, porque a gente começa fazendo certo, de repente a gente começa buscando realmente a coisa certa, de repente nós começamos já a pedir ele para passar de nós esse cálice, passar de nós essa hora. E aí voltamos novamente a edificar para fazer nesse mundo, nessa terra. Aí nós esquecemos do quê? Do reino de Deus. Esquecemos do reino de Deus. Sendo que deveríamos estar constantemente. Porque se for esperando, por exemplo, não, mas você já está velho, você tem que ir mesmo. Tem gente que já está até torcendo. Nessa altura, vai mesmo. Está vendo o coronavírus aí levando os velhos tudo. Aí ninguém importa, porque está indo só os velhos, né? 1000 velhos. Hoje foi mais 1000. Hoje já foi mais 1000, velho. Aí você já põe a sua barba de boa, né? Vai chegar a minha hora, né? Mas amanhã você não vai estar também, velho? Aí tá, não acaba o mundo por enquanto, não. Não termina as coisas por enquanto, não, porque tem a Priscila novinha, ela tem que também. Não, meu Deus. Vamos crer e dizer para Deus, Senhor, né? Não precisa chegar ao ponto, quando o Senhor fez lá no Egito, não precisa apertar tanto para a gente pedir o reino de Deus, não. Não precisa chegar tanto para nós. Ele falou na sua oração,
que nós falamos, Mateus 6, versículo 10, né? Na sua oração, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. A gente tem plena consciência que não é a vontade de Deus que é feita na terra, né? Mas a gente não quer saber. Nós continuamos dizendo para Deus o quê, Suzana? Passa de mim essa hora. Amém? Deixa eu casar primeiro. Deixa eu me casar. Deixa eu construir minha coisa. Deixa eu fazer a minha casa. Deixa eu... Então, que hora que vai chegar o reino de Deus? Que hora? Ajuda? Mateus 6, 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? Reinar a terra. Qual é a vontade de Deus? Voltar a ter domínio sobre a terra. Voltar a ter o homem no seu governo. Voltar a ter o homem no seu governo. Salvar a humanidade do poder de Satanás. A humanidade hoje está sob o poder de Satanás. Aí só pediu o senhor intervenção já. Intervenção já. Né? O senhor poderia intervir na terra. Mas não. Na verdade, ele é longano e espera que a contagem do tempo não vai passar o dia, não. Mas será que ele não está esperando por mim? Por nós? Mateus 6, 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Amém? Só o último rodar, já tem mais um minutinho só rodar. Pode rodar. É, é Lucas 19. Já tem pergunta, não? Ah, interessante a pergunta. Tem pergunta? Lucas 19, rapidinho aqui, ó. Lucas 19, 11. 12, 19, 12. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra longínqua a fim de tomar posse de um reino e depois voltar. Repete. Certo homem nobre partiu para uma terra longínqua a fim de tomar posse de um reino e depois voltar. Quem é esse homem? Jesus. Ausentou daqui, toma posse, está tomando posse do reino. Ele está, nós não falamos, é necessário que ele reine até que tudo seja colocado debaixo dos pés. E aí ele volta. Ele volta. A volta de Cristo. Senhor, vem, Jesus, vem. O Apocalipse fala, vem, Senhor, vem. Então, essa volta do reino de Cristo para reinar a nossa terra, para governar. Não é só a terra. Amém? Amém. Vou dar as suas ordens, vou dar. Não, pode falar. Pelo menos uma. Pelo menos uma. A primeira ressurreição é para o reino de Deus. A pessoa está perguntando. Todos um dia irão comparecer diante de Deus para prestar conta, querendo ou não. Todos. Haverá o juízo final. Nós estamos falando dessa primeira ressurreição agora. Existem duas ressurreições. A primeira ressurreição é essa que nós estamos falando, sobre a ressurreição
daqueles que irão reinar com Cristo. Aí depois tem o juízo final, onde todos que não ressuscitaram na primeira irão ressuscitar na segunda. Não, todos vão ressuscitar para o juízo final. O juízo final. O juízo final poderão, se vai haver um juízo final, poderão alguns desses juízos final também se salvar, né? Porque aí é a balança, você fez, agora não, é fé. É fé. Você crê e você na primeira ressurreição, você ressuscitou porque você venceu. Você venceu. Você venceu a morte. Agora é vencer a morte. Atenção, irmãos espalhados. Agora é ou vence a morte ou não vence. Porque o último inimigo seu nesse mundo vai ser a morte. Nesse mundo, o último inimigo é a morte. Venceu a morte, ressuscitou. Você se salvou. Você está no reino de Deus. Amém? Primeira ressurreição. Os participantes do reino de Deus. Deu para entender? Se não, vai para o juízo final. No juízo final, põe na balança o bem e o mal que você fez. Aí é o bem e o mal. Amém? Quantos potes de sorvete você comeu? Não. Quantos potes de sorvete você comeu? Quantos você não comeu? Quantos, né? O que você fez? O que você não fez? Amém. Deu para entender? Considerações. Quem quer fazer? Eu achei uma benção, muito bom. E eu parece que até hoje eu não tinha visto a morte desse jeito, assim. É. E muito mais que isso, eu não tinha visto ela. Eu não tinha percebido que eu tinha tanto medo dela. A prova, a grande prova é que o tempo todo eu fico pensando o que construir aqui, fazer, me arrumar. Eu quero que as coisas dêem certo aqui. E isso é a maior prova de que eu não quero passar por ela. E que eu não verdadeiramente quero o reino de Deus. Né? E isso é muito importante, porque é isso que abre os nossos olhos. A gente fala do reino de Deus e a gente não. Parece que a gente fala e a gente. Eu não sei explicar, parece que a gente não entende direito mesmo, como tem que entender. A prova é do que foi falado. Eu vou fazer uma pergunta, Neto. O reino de Deus é nesse corpo, nessa vida ou depois dessa vida? Eu acho que o reino de Deus já sou reinado, mas o reino de Deus literal é o fim dessa carne. Ou seja, acabou esse reino, ele vai instaurar literalmente o reino. Então, quando ele vai, venha a nós o vosso reino. Significa que ele ainda não reina. Não veio. Não veio ainda, né? Venha o teu reino. É aquele que há de vir, né? Então, se ele há de vir, então ele vai vir com ele. Venha o teu reino. Mateus 6,10. Venha a nós o vosso reino. Tá bem? E como a Suzana está falando, como nós estamos sempre arrumando por quê? Porque ainda nós não queremos de verdade. Não tem necessidade. Porque o dia que a gente tiver, nós vamos pedir essa intervenção, né? O mais rápido possível. Senhor, vem. Mas para poder pedir para ele vir, Pai, a gente tem que realmente estar querendo, né? A gente não esconde o que a gente quer. Fala, Rodar. O minuto para você. Também. Tá bom. Ele é o único que está querendo vencer. Tá bom, já. Então, fala, consideração. Amém. Então vamos orar. Lembra que o seu maior inimigo
continua sendo a morte. O seu maior inimigo é a morte. Amém? Por isso, amém, Jesus. Que nós, meu Deus, olhemos mais para o céu. Olhemos mais para os lugares celestiais. Edifiquemos no céu. Construamos para nós um lugar no céu. Onde estiver o nosso coração, estará também o nosso reino, o nosso tesouro. Realmente, os cuidados do mundo, o crescimento da ciência, os poderes deste mundo, a fascinação por todas as coisas, nos tiram os olhos do céu. Nos tira, ó Deus, até mesmo a esperança de podermos estar com o Senhor o mais breve possível. E nós, muitas vezes, até mesmo chorando, sofrendo, padecendo muitas aflições, muitas angústias. Insistimos com esse mundo, insistimos com essa vida. E ficamos divididos, não sabemos se servimos a um ou outro. Certamente, ó Deus, alguma coisa teremos que fazer para despertarmos deste sono, para despertarmos, ó Deus, da situação em que nós nos encontramos e olharmos para o céu. Buscarmos a Tua presença, buscarmos as coisas do céu. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos uma coisa que o Senhor entendeu e com poucos anos, 30 e poucos anos, 33 anos, já havia conseguido realmente desligar, vencer a fraqueza da carne. E fazer a vontade de Deus. Que nós, Senhor Jesus,
maior. Sejamos, ó Deus, capazes de viver uma vida para Deus. O Senhor nos ajude. Nós te pedimos, Pai, em teu nome. Amém. Com Jó, eu não podia entender que as dores me fariam te conhecer, calar, renunciar e sempre amar. O resto, Deus mesmo é quem vai julgar. Nessa guerra, medo de morrer. São tantas pedras, eu só não posso retroceder. Pra ser um soldado, eu um dia aqui pedi. Eu nem imaginava o que ainda havia por vir. Cingidos e armados com amor e verdade, feridos ou mortos clamam por liberdade. Assim diz o Senhor: deixa o meu povo ir. Assim diz o Senhor: deixa o meu povo ir.